E se a previsão do tempo indicasse ventos fortes 10 vezes a velocidade do som? Uma chuva de ácido sulfúrico à tarde. Ou um furacão com o dobro do tamanho da Terra com duração de 300 anos. Não se trata de um filme de ficção, mas de boletins meteorológicos reais de várias partes do universo, além do clima da Terra ao extremo. Vamos relacionar alguns dos maiores, mais cruéis, mais estranhos e mais violentos climas criados no cosmos. Apertem os cintos, pois a viagem será agitada. Estes são os climas mais violentos do universo. O universo, os climas mais violentos do universo. O clima é o estado de uma atmosfera. Podemos achar que ele é ruim no terceiro planeta a partir do Sol. Com fortes tempestades, forte calor e temperaturas tão baixas que às vezes são insuportáveis. Mas o clima aqui é um passeio no parque, comparado a outros lugares do universo. Chuvas, ventos e tempestades assumem um novo e estranho significado. E embora os mecanismos que provocam esses eventos climáticos sejam similares aos terrestres, os resultados são terríveis demais para contemplar. São 480 graus em Vênus. Mais quente que um forno de pizza. Todo dia. Marte é totalmente seco. E mais frio que o gelo. Há relâmpagos, tempestades, todos os fenômenos climáticos motivados pelo fato de que as diferenças de temperaturas causadas pela iluminação solar irregular vão causar movimentos na atmosfera. As respostas para o destino da Terra talvez estejam na vastidão do espaço desconhecido. E vamos mostrar os climas mais extremos que o universo tem a oferecer. Queremos saber como o clima do nosso planeta pode mudar. Dar uma olhada nos planetas vizinhos dentro do sistema solar. Os cientistas sabem que qualquer clima começa com uma coisa: o calor. O calor é o catalisador que cria os ventos. E em alguns planetas há ventos diferentes de qualquer coisa já vista na natureza. Os ventos mais violentos do universo. Número 3. As correntes de jato de Júpiter. Júpiter é um planeta monstruoso. Se somar todos os outros planetas, eles não chegam ao tamanho do gigante planeta chamado Júpiter. Júpiter é um parque de diversões planetário quando se trata do vento. As correntes de jato em Júpiter são legais. Aqui na Terra existe exatamente uma corrente por hemisfério. Em Júpiter é diferente. Existem cerca de 30 correntes. Elas são associadas às faixas de nuvens. As correntes de jato cortam o planeta Júpiter circulando em sentidos opostos. Definidas por cores diferentes e visíveis na superfície, elas ocupam a atmosfera de 1.600 quilômetros de espessura.
Em comparação à Terra, tem apenas algumas correntes de jato e uma atmosfera de 160 quilômetros de espessura. Mas qual é o motivo de tantas correntes? E por que existem ventos em um planeta que não recebe nem um quarto da quantidade de luz solar que chega à Terra? Uma teoria indica que os ventos são resultado direto de um planeta quente que tenta se resfriar. Júpiter tem uma massa 300 vezes superior à da Terra e é formado por uma quantidade de calor imensa. Ele é tão grande que ainda tenta se livrar do calor da formação. O calor liberado de forma constante sobe lentamente na atmosfera de Júpiter e se choca com um ar frio. Assim como a Terra, que precisa equilibrar as correntes de ar quente e frio em sistemas de alta e baixa pressão, Júpiter também luta para ter a normalidade. Essa energia é então usada para gerar ventos e tempestades na atmosfera superior de Júpiter. As correntes em Júpiter são realmente ferozes. Elas se movimentam a centenas de quilômetros por hora e contêm muitos gases circulando nessas correntes. Mas, diferente das correntes na Terra, elas são bastante estáveis. Na Terra, os ventos de superfície raramente ultrapassam os 300 km por hora. As velocidades das correntes de jato em Júpiter ultrapassam os 500 km por hora. É muito veloz e não há como sair. Você fica preso dentro da corrente. E uma viagem na corrente de jato equatorial de Júpiter seria como um passeio na montanha-russa do inferno. É como um passeio de montanha-russa contínuo e sem fim. Adoro isso! Você seria jogado para cima e para baixo até 160 quilômetros. É enorme. É como um... A mudança de pressão seria bem maior do que da superfície da Terra ao topo do Monte Everest. Adoro isso! As correntes de jato de Júpiter impressionam, mas 500 km por hora não são nada se comparados ao nosso próximo planeta. Os ventos mais violentos do universo. Número 2. Netuno. À primeira vista, Netuno é o último lugar onde se poderia esperar um clima instável, muito menos ventos fortes. O calor não é abundante neste planeta frio. Netuno é absurdamente gelado. Ele absorve 0,1% da luz solar absorvida pela Terra. Até 1989, Netuno era considerado bem chato. O planeta fica muito distante do Sol e tem uma órbita de 165 anos. Os cientistas não esperavam descobrir muita coisa sobre o planeta azul. Uma visita da Voyager 2 mudou tudo isso. Quando a sonda sobrevoou o planeta, cientistas ficaram surpresos ao constatar sinais de nuvens. Além disso, essas nuvens viajavam em torno de Netuno em velocidades astronômicas. Alguma coisa as impulsionava. Mas seria vento? Tão longe do Sol? Netuno é o planeta mais ventoso do Sistema Solar. Os ventos varrem a superfície de Netuno a mais de 1.600 km por hora. E imagine só a barreira do som sendo rompida toda vez que você olha e o vento passa por você. Cientistas estimam que os ventos atinjam 2.400 km por hora, dependendo das condições climáticas e das tempestades que se formarem. Um enorme mistério do Sistema Solar é o fato de os ventos em Netuno serem muito mais velozes do que os ventos em Júpiter, apesar de Netuno receber apenas 4% da quantidade de luz solar que Júpiter recebe. Esta ausência de luz solar e, portanto, de calor,
contradiz totalmente o que os cientistas sabem sobre a formação de ventos na Terra. Pode-se imaginar que, quanto mais luz solar, mais fortes serão os ventos. É claro que isso não é verdade se compararmos a Terra a Netuno, pois os ventos aqui costumam ser de 50 km por hora, enquanto em Netuno eles chegam a atingir 1.500. Cientistas imaginam que Netuno ainda retém parte do calor interno gerado na formação do planeta bilhões de anos atrás. Mas não imaginam como esse calor seria suficiente para gerar ventos tão velozes. A quantidade de calor liberada por Netuno é o dobro da recebida pelo Sol. No entanto, isso não basta para explicar os ventos terríveis do planeta. A ciência possui outra hipótese para a velocidade dos ventos de Netuno. A falta de atrito poderia permitir que os ventos percorressem o planeta desimpedidos. Devemos agradecer por haver atrito na Terra. O atrito surge quando o vento se choca com coisas como árvores e prédios e terrenos montanhosos. Esse atrito acaba deixando os ventos mais lentos. Assim como outros gigantes gasosos, Netuno não possui uma superfície sólida. Mesmo a luz solar sendo muito fraca, se o atrito também for extremamente fraco, é possível se ter ventos muito velozes com o tempo. Os ventos de Netuno não são os mais impressionantes do nosso sistema solar. Mas o universo é grande. E um campeão aqui pode ser insignificante quando comparado a climas mais distantes no espaço. Talvez a descoberta mais emocionante na ciência planetária sejam os ventos mais incríveis que jamais gostaríamos de vivenciar. Os ventos mais violentos do universo. Número 1. Jupiterianos quentes. Se quiser conhecer os ventos mais violentos do universo, então os jupiterianos quentes são o seu destino. Jupiterianos quentes são uma classe de exoplanetas. É muito pior que Netuno. É muito mais quente, os ventos são muito mais velozes. Então, se quiser um lugar calmo e tranquilo para ficar, é melhor escolher Netuno. Os outros são muito piores. Jupiterianos quentes orbitam muito próximos de suas estrelas, muito mais perto do que Mercúrio do nosso próprio Sol. E um calor tão intenso cria um clima nada agradável. Só para comparar, ele recebe 20.000 vezes mais luz de sua estrela do que Júpiter recebe do Sol. A temperatura nesses planetas é absurda. Variam de cerca de 800 a 1.000 graus Celsius ou mais. Alguns jupiterianos quentes são travados pelas marés. Um efeito gravitacional que os força a mostrar a mesma face para a estrela o tempo todo. Um lado do planeta é bombardeado pela luz da estrela o tempo todo. Assim, ele acaba ficando muito quente. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro lado que nunca vê a luz da estrela. Assim, talvez esse lado seja bem frio. Para medir as temperaturas dos jupiterianos quentes, os cientistas medem a quantidade de luz bloqueada pelo planeta ao passar na frente e atrás da estrela durante sua órbita. Eles brilham bastante sob ondas infravermelhas. Então, para medir a temperatura de um planeta, examinamos esses comprimentos de onda, medimos o calor que emanam. Mas a diferença de temperatura entre o lado iluminado e o escuro era praticamente inexistente. Isso era surpreendente, levando-se em conta a situação extrema. Alguma coisa transferia o calor do lado iluminado para o escuro. Mas o quê? A resposta eram ventos viajando em velocidades extremas. E os modelos indicavam que os ventos podiam chegar a 10.000 km por hora. A 10.000 km por hora, ventos jupiterianos quentes são muito mais velozes do que qualquer outro do sistema solar. Para se ter uma ideia, a 10.000 km por hora, é possível ir de Nova York a Los Angeles em 20 minutos.
Você tem um lado iluminado extremamente quente e todo aquele gás quente ali. Tudo que ele quer fazer é ir correndo para o lado escuro. Os ventos são criados pelo ar quente, tentando ir para o lado frio do planeta. É como o windsurf. Você vem aqui num dia com vento, abre a vela, pega uma bela brisa e sai voando pelo mar. A mesma coisa acontece com esses planetas. Os ventos são tão fortes que eles pegam esse gás e jogam para o outro lado do planeta antes que ele tenha tempo de resfriar. Um clima desses não dá. Um vento de 10 mil quilômetros por hora é o mais louco que existe num planeta. Cientistas aprenderam a esperar o inesperado quando se trata de clima no espaço. Às vezes, os ventos se tornam tempestades, como tornados. E tornados galácticos são imprevisíveis e se comportam de maneiras muito estranhas. Os tornados mais violentos do universo. Número 3, tornado espacial. Recentemente, um tornado de proporções épicas foi descoberto no espaço. Esse tornado espacial é um objeto Herbig raro, criado por ventos como os resultantes da formação de uma estrela. Um objeto Herbig raro é uma nuvem de gás brilhante produzida quando um jato de gás em alta velocidade se choca com um gás estacionário nas proximidades. Assim, esse jato aquece o gás estacionário e o faz brilhar. Esse objeto facilmente seria o primeiro na lista dos tornados mais violentos do universo, a não ser por um fato importante. Na verdade, não é um tornado. Tem o formato de um tornado. Seu formato helicoidal parece que está se contorcendo. Mas, na verdade, não é um objeto em rotação como um tornado. Diferente de um tornado na Terra, em que um vórtice de vento cria um formato cônico, este tornado é criado por forças magnéticas que levantam uma onda de partículas e poeira cósmica. Esse aqui parece ter um formato espiralado. O que é estranho, porque a maioria dos outros não tem esse padrão espiral. Mas o motivo da rotação é diferente do motivo da rotação dos tornados na Terra. O segundo lugar na lista de tornados galácticos é mais parecido com os tornados que conhecemos, além de ser uma presença imponente. Redemoinhos de poeira de Marte. Eles são chamados de redemoinhos de poeira e são a versão marciana de um tornado. Tempestades de poeira em Marte são muito interessantes. Milhares de tempestades locais acontecem ao longo do ano marciano, criando nuvens de poeira que são opacas, com centenas de quilômetros de extensão e alguns quilômetros de altura. Marte, também conhecido como Planeta Vermelho, é um lugar poeirento e triste. A superfície é coberta por areia e aparentemente não possui água no estado líquido. Neste terreno poeirento, os problemas começam quando o Sol nasce. Redemoinhos de poeira podem ter centenas de metros de diâmetro e 800 metros de altura, girando a 110 km por hora pela superfície do planeta. E eles possuem semelhanças com os tornados terrestres. As forças básicas dentro de um redemoinho são muito parecidas com as de um tornado. Os dois possuem vórtices finos que giram e centros de baixa pressão. No entanto, um tornado é muito mais forte, muitas vezes em função da magnitude da velocidade do vento. O poder de um tornado é inegável. E cientistas da Universidade de Iowa não se cansam de estudar essas tempestades violentas.
Aqui eles construíram o maior simulador de tornados do mundo para compreender a formação dos vórtices. A compreensão do poder de um tornado em uma escala menor poderá permitir que cientistas entendam o fenômeno em escala maior, até mesmo galáctica. Gelo seco e amendoim embalado são usados para se observar o comportamento do vórtice. Há um ventilador com diâmetro de 1,80 m acima de mim que produz a sucção. O fluxo sobe, abre-se para a parte externa, ele começa a rodar e então o fluxo converge para o centro e sobe novamente. E ao subir, produz o vórtice de um determinado tamanho que conseguimos controlar. Esses elementos combinados simulam a formação de um vórtice que cresce a partir da base para formar um funil. Os cientistas sabem que, assim como os tornados na Terra, os redemoinhos de poeira se formam a partir do solo. A luz solar desce e aquece a superfície. E esse calor precisa ser propagado por bolhas de ar quente. Quando essas bolhas de ar quente se afastam da superfície, o ar é sugado. E assim como um patinador do gelo movendo os braços, esse ar começa a girar cada vez mais rápido. E essa maior velocidade joga a poeira para a atmosfera. À medida que a bolha de ar se afasta da superfície, o redemoinho fica mais alto e mais forte, alcançando centenas de metros de altura e até 100 metros de largura. E ele fica mais forte, com mais poeira sendo atraída para seu interior. E então, o redemoinho de poeira vai se afastando. No entanto, se um futuro colono espacial ficar preso em um redemoinho marciano, não será fatal. A atmosfera de Marte é muito perfeita. O vento pode soprar, mas você quase não irá senti-lo. A pressão sobre você será relativamente baixa. Você não vai dizer, oh, o que foi isso? Foi derrubado por um redemoinho de poeira. Isso não vai acontecer. O último tornado galáctico da lista é um verdadeiro mistério. E vira as teorias da formação de tornados de cabeça para baixo. O último tornado da lista é a encrenca das grandes. Os tornados mais violentos do universo. Número 1. Vórtices em Vênus. Vênus, antes visto como um planeta romântico, tem condições climáticas terríveis. Um calor opressivo, com um efeito estufa descontrolado. Este é um planeta que constantemente tenta se resfriar, mas sem sucesso. Vênus é um lugar hostil, fascinante. É tão hostil que as máquinas que enviamos para lá funcionam por alguns minutos e então as peças derretem. Como resultado do calor, as tempestades no planeta são constantes. E isso permite a formação de um dos vórtices mais interessantes já observados. Existe um tornado duplo gigante invertido, permanente no polo de Vênus. Desde que uma sonda enviou imagens magníficas de Vênus, cientistas tentam entender os vórtices duplos que giram de cabeça para baixo na região polar sul do planeta. De certo modo, é um tornado invertido, porque o ar forma um funil a partir da parte superior, em direção ao solo, enquanto em um tornado na Terra, o ar sobe para o funil. E o estranho é que é um vórtice duplo, são dois tornados gigantes girando ao mesmo tempo, e dá para ver os dois lados, as duas metades aqui. Cientistas imaginam que os vórtices são resultado da transferência de calor na atmosfera. O calor sobe no equador de Vênus e em seguida cai na parte mais fria do planeta.
Como numa banheira se esvaziando, onde o fluxo se concentra no ralo e provoca o movimento giratório. Não se sabe por que é um vórtice duplo. Isso ainda é um mistério. A tempestade é uma presença enorme em Vênus, tem milhares de quilômetros de extensão. Os ventos giram a centenas de quilômetros por hora. E esses vórtices são uma característica permanente do planeta. O clima assume muitas formas estranhas no espaço. Até mesmo a chuva. Mas outros planetas possuem atmosferas compostas por diferentes elementos químicos. Dessa forma, a chuva é formada por ingredientes que seriam letais aos seres humanos. E essas chuvas tóxicas são algumas das piores que se pode encontrar em qualquer lugar do espaço. As chuvas mais violentas do universo. Número 3. Chuva de metano. Bem além dos anéis de Saturno, fica a segunda maior lua do Sistema Solar. Titã. Em 2005, a sonda Huygens-Cassini penetrou a atmosfera de Titã e pousou em sua superfície. Ela descobriu um lugar com características bem semelhantes às da Terra. Titã é o único corpo planetário no Sistema Solar que possui mares como a Terra. Eu considero Titã a versão raivosa da Terra. Cientistas ficaram animados ao descobrirem montanhas, fontes e até lagos do tamanho do Lago Superior na América do Norte. E o líquido que enche os lagos e rios de Titã não é água. É metano. Eu não nadaria naqueles lagos. É metano líquido extremamente frio. Isso significa que quando ocorre condensação aqui, chove metano. A chuva não é uma ocorrência comum em Titã. Na verdade, cientistas viram a formação de nuvens apenas algumas vezes. Mas a evidência está em toda parte. Valas profundas resultantes de chuvas intensas. Estamos em Tucson. Não chove há vários dias e não costuma chover, mas às vezes chove muito forte. E temos muita água escorrendo e erodindo aquela parede. É exatamente a mesma coisa que vemos em Titã, onde nem sempre chove, mas as chuvas ocasionais são muito fortes. As chuvas em Titã são muito violentas. Há muitos padrões de erosão que indicam que algumas delas são extremamente poderosas. Acredita-se que uma tempestade leva um grande tempo para se formar em Titã. E de tempos em tempos, as nuvens são grandes o bastante para provocar uma tempestade. E se víssemos uma tempestade lá, como seria? As maiores são incríveis. Elas correm o céu de uma ponta a outra. E então começaríamos a ver gotas caindo muito mais lentamente do que nas chuvas aqui na Terra. Na verdade, tudo estaria em câmera lenta. O vento seria mais lento, as gotas cairiam gentilmente e não seria água. Seria gás natural. Imagine uma garoa tóxica com uma consistência oleosa a 180 graus negativos. Isso é Titã. As chuvas mais violentas do universo. Número 2.
chuva de ácido sulfúrico. Em Vênus, o fato de não receber calor suficiente do Sol não é um problema. Com o dióxido de carbono retido na atmosfera, o efeito estufa no planeta é descontrolado. Tudo isso cria condensação e nuvens repletas de ácido sulfúrico. Eis a ironia. Vênus tem o nome de uma deusa da beleza. A fonte da beleza de Vênus é um dos ácidos mais fortes conhecidos pela ciência. Em outras palavras, mulheres não são de Vênus. Há tempestades e padrões de convecção que se movem. Há lugares dentro das nuvens que são bem turbulentos. Em Vênus, as tempestades ocorrem a 50 quilômetros da superfície, nas formações nebulosas. E a chuva ácida cai constantemente. A questão é que a chuva ácida de Vênus é literalmente ácido de bateria. O ácido é tão forte que corroeria a pele e faria coisas bem ruins. O que restasse do seu corpo seria, então, totalmente desintegrado pelo ácido sulfúrico. A última chuva da relação é a mais tóxica, talvez a mais perigosa de todas. Em todo o universo, estrelas fracassadas, chamadas anãs marrons, se escondem nas sombras. Embora sejam maiores do que nosso maior planeta, Júpiter, são tão apagadas que os telescópios têm dificuldades para detectá-las. Uma anã marrom é uma estrela fracassada, um projeto, uma bola de gás que não deu certo. É preciso ter uma certa quantidade de gás para se ter a ignição e o surgimento de uma bela estrela. A anã marrom não conseguiu isso. Embora sejam estrelas fracassadas, as temperaturas nas anãs marrons são extremamente altas. Chegam a atingir 1.600 graus Celsius. E diferentemente das estrelas que são quentes demais para a existência de um clima, anãs marrons são frias o bastante para permitir a convecção e a condensação. Nessa temperatura, a chuva tem um significado totalmente diferente e assustador. As chuvas mais violentas do universo. Número 1. Chuva de ferro. A atmosfera de uma anã marrom é tão quente que até o ferro está na forma de vapor, assim como a água na nossa atmosfera. Quando sobe, o vapor de ferro resfria, solidifica e se torna areia. E o ferro começa a se condensar. E temos nuvens. Grandes nuvens, só que são de areia, extremamente quente, a 800 graus. Uma anã marrom pode ter o tamanho de Júpiter, mas ela contém uma massa de 30 a 50 vezes superior ao planeta. E a gravidade é muito alta, até 300 vezes maior que a gravidade da Terra. Por isso as coisas caem muito mais rápido. A velocidade de um jateador de areia é uma boa analogia para a areia numa anã marrom. A atmosfera de uma anã marrom tem uma gravidade 300 vezes superior à da Terra. Por isso, os grãos de areia caem a 100 ou 150 km por hora. Mais ou menos como a areia saindo desse jateador. Esta folha de aço inoxidável foi torcida pela força do jateador. Imagine uma chuva de ferro caindo na atmosfera de uma anã marrom a 160 km por hora. O que faria uma folha como essa? Essas gotas de ferro líquido chegam a estar a 1.600 graus Celsius. Elas podem cair em velocidades de até 160 km por hora. Imagine seu guarda-chuva sendo rasgado por essa chuva de ferro derretido. Seria uma tempestade dos infernos. Deve ser o pior clima do universo. Calor, convecção, condensação. Os elementos do clima.
Sozinhos podem provocar chuvas espetaculares, ventos supersônicos e calor em outros planetas. Juntos podem formar tempestades incríveis. Uma tempestade precisa de uma diferença de temperatura. Na Terra, toda tempestade é resultado de um aquecimento desigual do Sol. O exemplo mais fácil é o mar, que é mais frio que a Terra. Furacões, ciclones e tornados são grandes maravilhas climáticas na Terra. Mas também no espaço. E diferentemente da Terra, onde tempestades podem durar horas, talvez até dias, algumas tempestades no espaço podem durar séculos. Esses furacões fazem os furacões da Terra parecerem uma brisa de verão. As maiores tempestades no universo. Número 3. A Grande Mancha Negra de Netuno. Netuno tem os ventos mais velozes do Sistema Solar. Mas também tem uma grande mancha negra. Uma tempestade misteriosa que aparece e desaparece sem aviso. Ela se desloca pelo planeta no sentido anti-horário. A mancha foi descoberta pela Voyager 2 e é grande, com colorações preta e azul. Parece ser uma forte tempestade, mais ou menos do tamanho da Terra. Não se sabe quais as causas de sua formação nem o motivo para ser preta. É um mistério, assim como outra tempestade em nosso sistema solar. As maiores tempestades no universo. Número 2. A Grande Mancha Branca de Saturno. Saturno é conhecido por seus magníficos anéis, mas sua atmosfera é um tanto misteriosa. No entanto, basta esperar 30 anos e Saturno irá formar uma tempestade tão magnífica que impressionará a própria Mãe Natureza. É a Grande Mancha Branca. Uma tempestade gigantesca que se forma a cada 30 anos na superfície de Saturno, cobrindo todo o Equador. É um fenômeno em escala planetária e achamos que é uma tempestade realmente monstruosa. A tempestade se desenvolve no Equador de Saturno, a região que recebe a maior quantidade de calor do Sol. É possível que o calor se acumule ao longo do tempo, criando finalmente uma tempestade num planeta que não tem superfície nem atrito para conter sua velocidade. Em outras palavras, é uma espécie de círculo vicioso em que a bola começa a rolar morro abaixo e a tempestade se torna global. Meses depois, a tempestade perde a força e fica dormente por mais 30 anos. Os cientistas ainda não sabem qual é a causa ou o significado desse intervalo. Mas a Grande Mancha Branca de Saturno não é tão poderosa ou duradoura quanto a maior tempestade do Sistema Solar. Há muito tempo, Júpiter fascina os cientistas que estudam os climas extremos no espaço. E sua grande tempestade vem sendo uma grande atração há séculos. As maiores tempestades do universo. Número 1. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Júpiter é o gigante do Sistema Solar, ofuscando todos os outros planetas. Assim, nada mais justo do que seu clima ser uma mostra extraordinária de força e grandeza.
1664, o astrônomo Robert Hooke notou uma coisa estranha em Júpiter. Havia uma pinta nele, que hoje chamamos de Grande Mancha Vermelha. Ela é estável. Imagine só, uma tempestade planetária várias vezes maior que a Terra, estável desde 1664. É uma das coisas impressionantes no nosso sistema solar. A Grande Mancha Vermelha recebeu esse nome antes de sabermos o que era, porque dá para ver por um telescópio. Por isso, há centenas de anos sabemos sobre essa mancha. A Grande Mancha Vermelha é a tempestade mais impressionante de nosso sistema solar. E ela existe há pelo menos 300 anos. A mãe de todos os furacões no sistema solar está em Júpiter. Bom, não é bem um furacão, mas se comporta como um... Tem uma fonte de calor, ventos girando e é maior que tudo em nosso planeta. Daria para pegar 2 terras e colocar dentro da tempestade. Os ventos nela sopram a 500 km por hora. Tanto os furacões como a Grande Mancha Vermelha são vórtices gigantes. Os furacões são centros de baixa pressão. A Grande Mancha Vermelha é um centro de alta pressão. Nos 2 casos, há ventos circulando em alta velocidade. Como um olho gigante, a tempestade circula continuamente por Júpiter. Os ventos chegam a 640 km por hora. E a Grande Mancha Vermelha nunca perde a força, alimentada pelo calor interno do planeta. Ela também engole tudo em seu caminho. Qualquer vórtice pequeno no caminho da Grande Mancha Vermelha não tem qualquer chance. É engolido como um peixe pequeno. Acredita-se que a ausência de atrito na superfície de Júpiter permitirá que a tempestade continue existindo por muitos séculos. Na Terra, devido ao grande atrito, quando os furacões chegam ao continente, costumam desaparecer em poucos dias. Por outro lado, a Grande Mancha Vermelha existe há mais de 100 anos. Não entendemos muito bem, mas deve significar que o atrito na atmosfera de Júpiter é muito fraco se comparado ao atrito na Terra. Júpiter é um bom exemplo de um planeta que fornece pelo menos parte da energia que é necessária para manter uma tempestade que existe há séculos. Clima, o estado de uma atmosfera. Em todo o universo, eventos climáticos terrestres são reproduzidos de maneira fantástica em outros planetas. Mas por que estudar o clima em outros planetas? Se estudar apenas nosso planeta, para entender a Terra, poderá perder um contexto mais amplo no qual o fenômeno que tenta descrever está incutido. Por exemplo, falamos sobre o efeito estufa na Terra. Se quer aprender sobre isso, olhe para Vênus. A tendência é achar que a solução de todos os problemas da Terra só pode ser encontrada na Terra. É uma visão pequena e ilusória. Quando estudamos processos familiares em ambientes desconhecidos, podemos saber realmente e entendemos o que acontece. Em termos da possibilidade de vida em outros planetas, a compreensão dos padrões climáticos é fundamental. Somos um planeta entre muitos, o Sol é uma estrela entre muitas. Estamos em uma parte indistinta da galáxia. Há muito o que aprender escutando o que os outros dizem.